Bom dia, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês, pessoal? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, vamos para mais um dia da leitura da Bíblia de Estudo Pentecostal, meus irmãos. Hoje a gente vai finalizar essa parte que é quando Deus destrói a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ele avisa os seus para que não se contamine com o pecado. Deus avisa os seus, e aqui Deus vai avisar a Ló, para Ló sair da cidade com sua família, que Deus iria destruir toda aquela cidade pecaminosa que estava incomodando demais a Deus com seus pecados. E também vamos voar lá para o Novo Testamento, o Novo Testamento de Jesus Cristo, e aprender um pouquinho mais o que Jesus vai nos ensinar a respeito de jejum, meus irmãos. Sim, jejum espiritual. Para que serve? Para que Jesus quer que os seus discípulos, os seus seguidores façam até os dias de hoje jejum? Vamos para uma pequena oração e vamos para a leitura. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai que estás no céu, louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor, meu Deus, Jeová, Criador do céu e da terra. Em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui para aprender a Tua palavra. Ouça a nossa oração, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, nossas faltas, nossos pecados em nome de Jesus. Querido Senhor Jesus, clamamos a Ti que o Senhor interceda por nós junto ao Pai. Com o Teu sangue nos limpa, precisamos da Tua purificação mesmo, Jesus. Ajuda, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa cada pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento, meu Pai. Espírito Santo de Deus, agora fica conosco. Nos limpa, nos purifica, abra o nosso entendimento para que a gente possa aprender a Tua santa palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, meus irmãos? Muito bem, meus irmãos. Vamos primeiramente aprender um pouquinho do nosso Senhor Jesus. Continuando a leitura, a gente parou em Mateus capítulo 9. A gente vai aprender um pouquinho aqui sobre ainda Jesus fazendo uma cura. O paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Muito bem, meus irmãos, agora a gente vai ler a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus disse-lhe, Jesus estava passando por ali e um homem chamado Mateus e disse-lhe para ele, Jesus: segue-me.
E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Agora vamos a um pequeno estudo, quando Jesus diz assim, Jesus comendo com pecadores. Estudo aqui da Bíblia, estudo pentecostal, uma meditação. Temos nos versículos 11 e 12 a regra para nos orientar em nosso contato com os incrédulos. Esse contato não deve ser para busca de prazer, nem para estreita comunhão, mas para mostrar-lhes o caminho da salvação, como diz o Salmo 1:1. Em nenhuma hipótese o cristão deve namorar ou casar com um não crente, nenhuma hipótese, como diz 1 Coríntios 7:39. Vamos agora para um outro estudo, Jesus ensinando sobre o jejum, em Mateus 9:14. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita um remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém. Glórias a Deus. Vamos agora para um estudo, quando a Bíblia fala assim, e então jejuarão. Fica claro que Jesus esperava que os crentes jejuassem depois da sua partida. Os dias da ausência do noivo, entre aspas, que é Jesus, são a presente era de hoje, que começou no momento da ascensão de Jesus até a sua volta. A igreja espera essa volta do noivo, como diz João 14:3. O jejum nesta era é, portanto, primeiro, um sinal do anseio do crente, do cristão, pela volta do seu Senhor. Segundo, uma preparação para a sua volta. Terceiro, um pesar por sua ausência. Quarto, um sinal de tristeza pelo pecado e decadência do mundo. Outro ponto é quando a Bíblia diz assim, vinho novo em odres velhos. O que quer dizer isso? Este versículo é interpretado de várias maneiras pelos comentaristas.
O vinho novo era um suco fresco de uva. À medida que ele começava a fermentar, os odres novos, feitos de peles, esticavam-se sem se romper, ao passo que, se fossem odres velhos, se romperiam. O vinho novo representava o Evangelho como sendo uma mudança fermentadora que as antigas formas do judaísmo não podiam comportar. Há dúvidas sobre este ponto de vista, pois aqueles que estão familiarizados com o processo de fermentação declaram que até mesmo os odres novos, os bem novos e fortes, se romperiam pela ação violenta da fermentação, uma vez lacrados, como diz Jó 32:19. Segundo ponto aqui, uma segunda interpretação entende que a parábola ressalta a importância de conservar tanto o vinho novo quanto os odres novos. O vinho novo era suco fresco de uva, não fermentado, representando a mensagem salvífica original de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo demonstrados no dia de Pentecoste. O empenho máximo de Jesus era que o Evangelho original, juntamente com o poder redentor do Espírito Santo, não sofressem qualquer mudança, corrupção ou perda. Essa interpretação tem o amparo da solicitude de Cristo, no sentido de que o Evangelho, que é o vinho novo, não seja alterado pelos ensinamentos dos fariseus, que é o fermento, ensinamentos do judaísmo, o fermento como elemento fermentador e modificador da massa, como diz Mateus 16:6, Êxodo 12:19, 1 Coríntios 5:7. Outro ponto é que nos tempos antigos, a fim de conservar a doçura do suco por um período adequado de tempo, o povo coava ou servia o suco, engarrafava-o e colocava num lugar fresco. Eram necessários odres novos, porque estariam livres de toda a matéria residual fermentadora, tal como células maduras de levedura. Se colocado em odres velhos, o vinho novo começaria mais facilmente a fermentar por causa dos resíduos fermentadores existentes nos odres. A fermentação ressaltante passaria então a causar a perda tanto do vinho novo quanto dos odres, que se romperiam por causa da pressão. Existe um homem chamado Colúmela, o grande especialista romano em agricultura, lá do século I depois de Cristo. Ele escreveu que para se conservar o vinho novo, sempre doce, deve colocá-lo num vasilhame novo, lacrado. Um outro ponto aqui é quando a Bíblia fala assim, vinho novo se conservam. A ênfase de Jesus Cristo recai aqui sobre a preservação do vinho novo, pelo tempo que for possível. Quanto aos vários métodos empregados nos tempos bíblicos para conservar o vinho em estado doce e sem fermentação, mais para frente veremos aí um estudo mais específico.
ainda aqui nessa Bíblia aqui, só que lá na página 1517. Amém e glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos viajar agora lá para o Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 18, versículos do 29 em diante. Quando Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Lembrando que no vídeo passado apareceram 3 anjos para Abraão e Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra para Abraão. Hoje a gente vai aprender e meditar quando Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Diz assim a palavra de Deus. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, eu pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe Abraão e disse: se porventura achar ali 40, olha, já está diminuindo o Abraão, hein? Se porventura achar ali 40, e disse Deus: não o farei por amor dos 40. Disse mais o Abraão: ora, se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse Deus: não o farei, se achar ali 30. E Abraão disse: eis que agora eu me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E Deus disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais o Abraão: ora, se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez eu falo, só mais essa vez, se porventura se acharem ali 10 justos. E disse Deus: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Ou seja, meus irmãos, não havia nem 10 justos dentro da cidade inteira de Sodoma e Gomorra. Era só o Ló, sobrinho de Abraão. Vamos agora a um pequeno estudo, quando a Bíblia diz assim, ó: estava Ló assentado à porta de Sodoma. Meus irmãos, isso aqui é um estudo sobre a próxima leitura. Então vamos agora à próxima leitura, que é seguindo aqui em Gênesis 19.
Vamos primeiro à leitura da palavra de Deus, depois vamos ao estudo. Gênesis 19, versículo 1 diz assim: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhe um banquete e cozeu bolo sem levedura, e comeram. E antes de se deitarem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que eu tenho, e ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí! Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio habitar aqui e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos do seu genro. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a sua mulher e as tuas 2 filhas,
que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da sua cidade. Fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que eu tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiverdes ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Vamos agora meditar em 3 pontos aqui. Quando a Bíblia diz assim, estava Ló assentado à porta de Sodoma. Embora Ló se afligisse pelo povo que via e ouvia do proceder ímpio do povo de Sodoma, como diz segundo Pedro 2,7, contudo, ele tolerava a iniquidade ali, em troca de sua suposta vantagens sociais. O Ló ele suportava, tolerava aquela iniquidade do povo, em troca de supostas vantagens sociais e materiais. Essa sua transigência resultou em tragédia à sua família. Da mesma forma, os cristãos atuais que expõem suas famílias e ambientes ímpios e as influências malignas em troca de status social ou vantagens materiais estão preparando o caminho para as tragédias familiares. Outro ponto é quando a Bíblia disse assim, aqueles varões daquela cidade, disse assim, para que os conheçamos. Essa expressão indica que os homens daquela cidade queriam abusar sexualmente dos visitantes chegados. É deste infeliz incidente que deriva a palavra sodomia. Sodomia e o seu significado também. Ela refere-se especificamente ao homossexualismo e à perversão homossexual. A sodomia é severamente condenada na Bíblia, como diz Levíticos 20:13, Deuteronômio 23:17, 1 Coríntios 6:9, 1 Timóteo 1, do 8 ao 10 e Romanos 1:27. Outro ponto é quando a Bíblia disse assim, duas filhas tenho, o Ló diz. É difícil crer
que Ló estivesse realmente disposto a deixar que suas filhas fossem violentadas por uma turba de pervertidos, praticamente a cidade inteira, pervertidos sexuais, apenas para proteger dois estranhos desconhecidos. É possível que Ló, em desespero, procuraria assim ganhar tempo, crendo que seus amigos vizinhos não iam permitir que ele ou a sua família fosse brutalizada por aqueles celerados. Muito bem, meus irmãos, vamos voltar agora à leitura da Bíblia, no Gênesis 19, 24, quando diz sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitemos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai, também naquela noite. E levantou-se a menor, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até aos dias de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Vamos agora ao estudo. Quando a Bíblia diz assim, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A esposa de Ló
não levou a sério a ordem específica do anjo e morreu. Certamente o seu coração ainda estava preso aos prazeres de Sodoma. Jesus adverte os cristãos do Novo Testamento dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele disse isso lá em Lucas 17:32. O que significa que aqueles cujo coração estão dominados pelo sistema corrupto deste mundo não escaparão à ira de Deus e à destruição pendente sobre os ímpios. Como diz Êxodo 3:20, Romanos 8:17, Hebreus 4. Quando a Bíblia diz assim, a fumaça de uma fornalha, o apóstolo Pedro declara que a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo daquilo que vai acontecer a todos os ímpios. Segundo a Pedro 2:6, o Novo Testamento adverte que o dia da ira de Deus está se aproximando. Outro ponto é quando a Bíblia diz assim, e deram a beber vinho a seu pai. As filhas de Ló foram culpadas do pecado do incesto e Ló do pecado de embriaguez. Primeiro ponto, sem dúvida, o convívio achegado dessas moças com os ímpios habitantes lá da cidade de Sodoma, tolerado por seu pai, fez elas adotar baixos padrões morais de conduta. Por Ló ser indulgente com a impiedade, ele perdeu a família e teve uma descendência ímpia. O segundo ponto é que Ló tornou-se um exemplo de pai cristão, cuja fé e perseverança bastaram para ele se salvar, mas não para salvar a sua família. Ele aprendeu tarde demais que o verdadeiro caminho da fé é ensinar a nossa família a separar-se do mal e não amar o mundo, como diz 1 João 2,15 e 2 Coríntios 6,14. Amém e glórias a Deus. Finalizamos a meditação de hoje, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos, finalizamos aqui mais uma meditação. Gratos a Deus por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.